Ladies and gentlemen, hello. My name is Pascal Lotta. Senhoras e senhores, olá. Meu nome é Pascal Lotas. Sou professor associado na Universidade de Kyoto, onde estudo neutralidade nas relações internacionais. Gostaria de agradecer aos organizadores deste evento hoje e peço sinceras desculpas por não poder estar com vocês em tempo real. Pelo menos em vídeo, talvez eu possa falar um pouco sobre as implicações da proposta de neutralidade para a política de defesa da Austrália que vocês têm. É nisso que gostaria de focar, discutir um pouco com vocês essa ideia que vocês têm. E devo dizer, é uma ideia maravilhosa. This idea you've got, and I must say it's a wonderful idea, and it's a very straightforward idea that Australia. E é uma ideia muito simples, de que a Austrália naturalmente não deveria estar alinhada nem em aliança militar com nenhum outro Estado, mas sim se preocupar com sua própria defesa militar e de segurança, sem se isolar do resto do mundo. Acho que a proposta do IPAM para uma política alternativa de autodefesa deixa isso bastante claro. Um dos pilares da proposta é, claro, ter uma neutralidade armada e não nuclear. A proposta corretamente aponta que isso é um padrão para muitos países neutros. Na verdade, especialmente os países permanentemente neutros na Europa, como Suíça ou Áustria, são os modelos padrão de neutralidade armada com forças militares. No caso da Austrália, isso envolveria, é claro, também uma marinha grande e muito importante. E por grande, quero dizer que as capacidades militares sempre precisam ser ajustadas ao nível real de ameaça que um Estado enfrenta. A Austrália, com sua posição geopolítica extremamente vantajosa, realmente não precisaria ser militarizada até os dentes. Devo explicar aqui que a neutralidade como política de segurança é, obviamente, uma alternativa ao sistema de alianças. Formar uma aliança baseia-se na lógica do grande porrete e da grande cenoura. O que quero dizer com isso é que, ao reunir recursos, os Estados aumentam seu nível de ameaça para o exterior. Na versão mais benigna, eles apenas mantêm a ameaça e nunca a colocam em prática. Nunca atacam outros países. Infelizmente, o que temos visto recentemente é que a OTAN e outros membros aliados do Ocidente têm repetidamente usado suas capacidades militares para travar guerras no exterior, fora de seu território imediato, o território que afirmam estar defendendo. Basta pensarmos na guerra do Iraque, ou na forma como os estados da OTAN implementaram a zona de exclusão aérea na Líbia, para perceber que essas alianças militares podem muito facilmente se tornar alianças ofensivas, com o objetivo de subjugar rivais externos. E claro, na guerra do Iraque, não se tratou exatamente de uma guerra da OTAN, mas sim de uma guerra da coalizão dos dispostos, composta por estados intimamente ligados a essa aliança militar. E isso é algo que acontece facilmente. Acontece facilmente que, se você faz parte de uma aliança militar formal, acaba sendo envolvido em causas que não têm nada a ver com o propósito principal da aliança militar. Nas relações internacionais, chamamos esse fenômeno de armadilha. É fácil para os Estados serem enredados nos assuntos militares de outros se estiverem fortemente integrados. No caso da Austrália, o que vocês estão propondo no IPAN é criar uma política de defesa que, por padrão, exclua esse tipo de postura militar, essa ideia do grande porrete, de poder ameaçar todo mundo. E vocês propõem trocar isso pelo que eu chamo de pequeno porrete e pequena cenoura. With what I call the small stick and the small carrot. So, by the way, the big carrot would be that if you play along. Aliás, o grande incentivo seria que, se você cooperar, então terá todos os benefícios de ser um aliado da aliança, e isso pode vir acompanhado de acordos econômicos muito lucrativos também. Mas se você usar a outra estratégia, a estratégia da neutralidade, como você está propondo aqui, então a sugestão é que, como um Estado neutro, que se defende em casa, sozinho, sem parceiros de coalizão, o que estamos fazendo não é ameaçar nenhum adversário potencial, com grande sofrimento, ou com a capacidade de atingi-los em seu próprio território. O que estamos propondo é que, se o adversário tentar vir até nós e realmente tentar nos invadir, ainda manteremos a capacidade de causar danos consideráveis a eles.
right? So if an attack happens, we will Portanto, se um ataque acontecer, nós vamos nos defender, mas vamos nos defender sozinhos, e manteremos a capacidade necessária para infligir danos substanciais ao outro lado. Isso será suficiente para sobrepujar todas e quaisquer forças que possam ser usadas contra nós? Não, não será. Mas vamos lembrar, mesmo em alianças, não é impossível derrotar alianças. Basta olhar para como a Primeira Guerra Mundial se desenrolou. Foi uma guerra de alianças, e todos os parceiros de alianças de todos os lados foram arrastados para ela e sofreram terrivelmente. Portanto, alianças não são garantia de permanecer ileso. Assim, a neutralidade também é uma estratégia para criar incentivos para o exterior. É um incentivo para que forças externas não ataquem, a fim de não serem prejudicadas. Outside forces not to attack in order not to get harmed, and the small carrot, of course, is E a pequena recompensa, claro, é a oferta feita por estados neutros de que você pode ter interações econômicas conosco, apenas conosco, e pode obter muitos benefícios desde que não nos ataque, certo? Então, jogamos conforme as regras até onde podemos. Mas se você tentar ultrapassar nossas linhas vermelhas, que é o nosso próprio território, então manteremos capacidades militares. E essa é toda a ideia da neutralidade sem armas nucleares. A parte de não possuir armas nucleares é muito importante também, claro, porque garante que a Austrália continue alinhada ao Tratado de Não Proliferação e aos padrões básicos do mundo moderno, onde não queremos ver uma maior proliferação de armas nucleares. Outro pilar da proposta do IPAN é a não alinhamento como um passo em direção à neutralidade. Não alinhamento e neutralidade não são os mesmos conceitos, mas estão intimamente relacionados. Quero dizer, é geralmente aceito que países permanentemente neutros não devem, não podem, fazer parte de alianças militares, embora esse detalhe nunca esteja explicitado em nenhum lugar nas convenções de Haia ou detalhado por escrito. Mas é um padrão aceito que neutros não devem ser aliados militares. Ao criar uma política externa que se autodenomina não alinhada, isso certamente seria um passo para então alcançar a neutralidade em tempos de guerra, entre outros, certo? Gostaria de enfatizar esse ponto aqui. Because I would like to stress this one here. Doesn't mean that Neutralidade não significa que você permanece intocado pelo conflito. Acho muito importante reconhecer que conflitos entre outros estados sempre criam pressão no sistema e geram pressões que também afetam o neutro. Então, neste pequeno gráfico aqui que eu criei, geralmente explico da seguinte forma. Temos o estado neutro A, temos o beligerante 1 e temos o beligerante 2. E a relação mútua entre os dois beligerantes, infelizmente, é de guerra. Mas o fato de ambos os beligerantes manterem uma relação funcional com o neutro A, então B1 tem uma relação funcional, B2 tem uma relação funcional, e essa relação é de paz. Esses estados estão em paz com o neutro. Isso é muito essencial, certo? Essa constelação cria o problema de que, claro, tanto B1 quanto B2 vão tentar pressionar o neutro A para ser mais neutro do lado deles, certo? Para ajudá-los mais, porque vão acusar o outro de ser maligno e tudo mais, e tentar aumentar a pressão. O neutro sempre precisa deixar claro para seus dois parceiros que é neutro em relação ao conflito principal. Não é neutro em relação a eles, é neutro em relação ao conflito, e vai manter uma relação de trabalho com ambos. Os neutros sempre têm a tarefa mais difícil do mundo ao tentar fazer os beligerantes entenderem que a briga entre esses dois beligerantes é entre eles. Não é um problema do neutro, mas isso é muito essencial, e essa, o que eu chamo de constelação de conflitos, cria pontos de pressão. Cria pontos de pressão muito severos sobre o neutro, e é aí que o neutro precisa defender sua posição. E o que quero dizer com defender é geralmente defender politicamente, se necessário defender militarmente também. E uma curiosidade, se um neutro realmente toma medidas militares contra incursões em seu território por uma potência beligerante, para evitar que isso aconteça, isso, segundo o direito internacional, nem sequer é considerado um ato de guerra. É algo necessário para o neutro, a fim de manter sua neutralidade.
do for the neutral in order to maintain its neutrality if a neutral does not fend off illegal. Se um país neutro não consegue repelir incursões ilegais em seu território, e no caso da Austrália, isso também incluiria suas rotas marítimas de comunicação, se ele não consegue impedir isso, então o outro beligerante está, na verdade, legalmente autorizado a tomar medidas militares contra essa incapacidade. E você sabe, é assim que os neutros acabam facilmente sendo arrastados para conflitos, certo? Portanto, existe uma capacidade mínima necessária para manter e defender a neutralidade do neutro. E só para finalizar, deixe-me também destacar que desde 2017, as Nações Unidas reconhecem o dia 12 de dezembro como o Dia da Neutralidade. The 12th of December as the Day of Neutrality. The United Nations used to be quite hostile. As Nações Unidas costumavam ser bastante hostis em relação à neutralidade, especialmente quando foram fundadas em 1946, 1947. Houve um longo debate na ONU sobre se os países neutros eram sequer compatíveis com os princípios da ONU, que incluem, é claro, o princípio da autodefesa ou o componente de autodefesa coletiva. No entanto, o debate ao longo dos últimos 80 anos mudou bastante, e hoje, a ONU reconhece a importância dos neutros. Só para destacar, a ONU define neutralidade como o status legal decorrente da abstenção de um Estado de toda participação em guerra entre outros Estados, a manutenção de uma atitude de imparcialidade em relação aos beligerantes e o reconhecimento por parte dos beligerantes dessa abstenção e imparcialidade. A ONU também reconhece a importância da neutralidade como forma de promover o uso da diplomacia preventiva. Portanto, para vocês no IPAN, algo a ser observado é essa terminologia de diplomacia preventiva. Como vocês acham que a neutralidade australiana e uma nova postura de defesa poderiam apoiar ou fortalecer a capacidade do Serviço Exterior da Austrália de se engajar em diplomacia preventiva para ajudar a conter conflitos antes mesmo que eles se agravem? Existem muitos problemas com isso, é claro, porque o impacto estrutural que os neutros podem ter em conflitos externos sempre depende da disposição das partes beligerantes em realmente permitir que isso aconteça. E você sabe, o que estamos vendo na Ucrânia é uma situação em que um dos dois lados até tentou proativamente minar a neutralidade da Ucrânia e conseguiu minar a neutralidade da Ucrânia. E não estou falando dos russos, estou falando dos países da OTAN, que realmente trabalharam ao longo do tempo, por muitos anos, para garantir que a neutralidade não fosse algo que a Ucrânia jamais teria que prometer, ou que a neutralidade realmente deixasse de existir. Eles tinham uma cláusula de neutralidade em sua Constituição até 2014, mas isso foi então revogado, o que é realmente uma pena, e é uma das razões pelas quais essa guerra por procuração ou de implementação está atualmente ocorrendo no território da Ucrânia. Mas, para a Austrália, acredito fortemente que o que estamos aprendendo com essa situação é que ter uma política externa de neutralidade ou um princípio de neutralidade ou não alinhamento, não importa muito como você chama isso, desde que haja uma dedicação nos círculos políticos para manter um certo grau de autonomia e realmente defender o direito de não ser arrastado para guerras de terceiros. Só um ponto rápido sobre como isso pode ser alcançado. Is there permanence differentiated to us? A maneira mais simples e direta seria você convencer a liderança política a realmente começar a usar essa retórica. Se você começar a usar essa retórica, ainda que apenas um dos líderes australianos comece a dizer "queremos ser neutros", isso já teria um impacto. Ainda não criaria uma situação clara, mas teria um impacto e poderia dar início ao processo. O próximo passo seria uma política oficial, uma política de não alinhamento, um livro branco do Ministério da Defesa ou do Ministério das Relações Exteriores, dizendo que a Austrália busca alcançar a neutralidade. Algo desse tipo. E uma das formas mais fortes que você pode adotar seria, claro, criar uma lei sobre isso,
ou até mesmo uma emenda constitucional ou um artigo constitucional dizendo que a política externa australiana é de neutralidade e detalhando isso. E então realmente fazer com que, através do processo político, isso seja incluído e incorporado na estrutura do seu Estado. Algumas pessoas então argumentarão: mas isso não tem força sob o direito internacional. Precisa ser reconhecido pelo direito internacional. Isso é um absurdo. Se você declarar, então isso se tornará uma realidade, porque outros estados vão perceber. E o direito internacional, bem, você sabe, a guerra é proibida pelo direito internacional, e ainda assim acontece. Algumas pessoas até argumentam que é por isso que a neutralidade também é coisa do passado, mas isso não é verdade. A guerra continua sendo uma realidade, assim como a neutralidade. Se você a declara, já está fazendo tudo o que pode. E em um nível mais elevado, você pode até tentar obter reconhecimento, não garantias, mas reconhecimento, por parte de estados, de terceiros, para que reconheçam sua neutralidade, seja na ONU, como os turcomenos estão fazendo, ou bilateralmente com outros estados. Você pode exigir algum tipo de reconhecimento, ou pedir que enviem uma carta dizendo que tomaram conhecimento da sua declaração de neutralidade. Dito isso, esses são os passos que podem ser tomados. Existem várias formas. E só mais uma curiosidade. Mesmo que você não declare neutralidade segundo o direito internacional, se uma guerra entre terceiros estados estourar e a Austrália não participar dela, ela é automaticamente categorizada como neutra, e as leis da neutralidade passam a se aplicar. Isso também é importante saber. Então você pode pressionar seus políticos dizendo: olha, nós simplesmente não queremos que vocês entrem em todas as guerras. E se não fizerem isso, então as leis da neutralidade se aplicam. E nós exigimos, como grupo de pressão, que vocês cumpram isso. E meu tempo acabou. Deixo vocês com isso. Se tiverem alguma pergunta, por favor, me enviem um e-mail. Fico feliz em manter contato com todos vocês. Muito obrigado.